Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Substituição do óleo de peixe por óleo de Schizochitrium em rações para carcinicultura, tá? Este artigo ele tem como autores MacLean, Barrows, Alfred, Tran e Melville. É o primeiro pesquisador, ele é radicado em West Columbia, na Carolina do Sul, Estados Unidos. Esse artigo foi publicado este ano na GAA, certo? Vamos dar uma olhada no sumário do artigo. Após a introdução, falar sobre montagem do experimento, resultados de discussão, conclusões e considerações finais. Vamos para a introdução, certo? Vamos para a introdução deste artigo. A aquicultura em todo o mundo, ela vem recebendo um desafio dos consumidores conscientes e também de ambientalistas. Que desafio é esse? Já conhecido por todos, se refere às questões, preocupações quanto ao uso da farinha e do óleo de peixe. Tá? Existe um trabalho já antigo, no sentido de se reduzir, ou como eles colocam aqui, preferentemente eliminar a farinha de peixe e o óleo de peixe das rações para aquicultura de peixe e camarão. Existem vários motivos que justificam o menor uso ou até mesmo a eliminação de farinha de peixe em rações para peixes e camarões. Entretanto, é preciso deixar claro que de todos os motivos, talvez o mais relevante é que se houvesse uma dependência das rações aquícolas pela farinha e pelo óleo de peixe, como essas indústrias, a indústria de produção da farinha e do óleo de peixe, já atingiram o nível máximo de produção sustentável, haveria aí uma desaceleração, tá? Um travamento da expansão da aquicultura, do crescimento da aquicultura por conta disso. Ou seja, se houvesse essa dependência da farinha de peixe. Né? Como não se prevê aumento significativo na produção de farinha de óleo de peixe no mundo, tá? As novas rações, tá, para a aquicultura, elas devem usar outros ingredientes que não farinha e óleo de peixe, porque tudo que já é produzido, e já é produzido em níveis máximos sustentáveis, tudo que é produzido já é consumido por uma série de segmentos econômicos, não só a aquicultura. Então, a principal justificativa para utilizar outros ingredientes que não a farinha e óleo de peixe é não comprometer a expansão da aquicultura mundial, tá? Aí eles vão começar a falar aqui sobre essas justificativas. A principal motivação por trás, né, desse desafio para a redução ou eliminação da farinha de peixe é o desejo de assegurar a viabilidade futura dos estoques pesqueiros, tá? E por extensão dos ecossistemas nos quais eles são explorados. É preciso dizer o seguinte, que sendo explorado esses recursos pesqueiros utilizados para a produção de farinha e óleo de peixe, se eles forem explorados de forma racional e sustentável, não tem problema. A viabilidade futura desses estoques não será afetada, nem tampouco esses ecossistemas. A questão aqui não é fazer ou não a pesca, tá? Essa pesca industrial, né, das anchovetas, por exemplo, para a produção de farinha de peixe. É a forma como ela é realizada, tá?
E essas indústrias tradicionais, a chilena e a peruana, por exemplo, né, eles têm consciência e responsabilidade sobre até onde eles podem ir na exploração dessas áreas, desses recursos pesqueiros utilizados na produção de farinha e de óleo de peixe. Na verdade, como já foi falado, já chegaram nessa produção máxima sustentável, então eles não ultrapassam esse nível, eles não forçam acima desse ponto, porque eles sabem que isso traria consequências negativas para o próprio negócio deles, né? Para a produção de farinha de óleo de peixe. Então, muitas pescas, né, atividades pesqueiras, já atingiram níveis sustentáveis, outras estão sendo sobreexploradas, tá? Algumas estão em recuperação, outras colapsaram, né? Outras estão em níveis muito reduzidos e em alguns casos extremos recursos pesqueiros já foram extintos por causa da pesca exploratória, tá? Então a questão aí não é pescar ou não pescar, é pescar de forma racional ou não, pescar de forma sustentável ou pescar de uma forma que degrada, né? A chamada pesca, a chamada pesca predatória, certo? Com a população global crescendo a uma taxa de 1% ao ano, que corresponde a 75 milhões de pessoas novas, né? Na população mundial a cada ano, todas as fontes de proteínas alimentares são preciosas e devem ser defendidas vigorosamente. Sugere-se que a maior parte dos peixes utilizados para a produção de farinha e óleo de peixe seriam adequados para consumo humano e que, por isso, deveriam ser utilizados com essa finalidade. Se não agora, pelo menos num futuro próximo, tá? Então existem essas pessoas, né, esses grupos que defendem o uso dos recursos pesqueiros atualmente utilizados para a fabricação de farinha e de óleo de peixe para alimentação humana. São essas anchovetas, é como se fossem sardinhas grandes, tá? Os ambientalistas batem muito forte nisso, né? Você fazer uma farinha de peixe para produzir peixe, né? Se você já tinha o peixe, por que que você vai ter todo um trabalho, né, um investimento para produzir novamente peixe? Não. A diferença aí é que você vai produzir uma espécie completamente diferente, né? Você vai produzir um, uma truta, um salmão, tá? Vai produzir algum peixe marinho de alto valor de mercado. Portanto, a substituição da farinha e do óleo de peixe em rações para a aquicultura representa um imperativo moral e ético, tá? Já há bastante tempo, os produtores de peixes e camarões cultivados têm estudado os alimentos e os hábitos alimentares dessas espécies, buscando a possibilidade de substituir esses recursos marinhos na manufatura de rações, tá? Já existem muitos exemplos de sucesso em que se conseguiu a eliminação completa da farinha de peixe como um componente de rações para espécies aquícolas, inclusive para espécies carnívoras. O mesmo pode ser dito para a criação de camarão, rações para caçicultura sem farinha de peixe. Um objetivo mais difícil, entretanto, é a substituição do óleo de peixe, tá? Substituição do óleo de peixe. Já existem algumas alternativas para a substituição completa da farinha de peixe em rações para peixe e camarão, tá?
Agora, em relação ao óleo de peixe, a dificuldade é maior, tá? Para encontrar aí uma alternativa, uma solução que substitua o óleo de peixe. Muitas espécies de peixes e camarões cultivados conseguem sintetizar alguns ácidos graxos, tá? No seu organismo. Entretanto, outros, de grande importância, ácidos graxos ômega 3 altamente insaturados de cadeia longa, tá? Tais como o eicosa pentenoico e o docosa hexaenoico, tá? O EPA e o DHA, não conseguem ser sintetizados pelo organismo, tá? Do peixe e do camarão, portanto, eles devem ser obtidos exclusivamente na dieta. Esses ácidos graxos de cadeia longa da família ômega 3, eles estão envolvidos em numerosas funções biológicas, tá? De grande importância. Não só nos organismos cultivados em aquicultura, mas também nos seres humanos, tá? Nesse slide a gente tem uma bela imagem, né? De 4 camarões despescados aí nesse trabalho deles, certo? Do MacLean e colaboradores, tá? A gente é Vanna May, certo? E eles vão passar por um desafio com víbrio para hemolíticos e em função da nutrição, da dieta que eles receberam no período anterior, a resposta, né, imunitária, né, as defesas corporais vão mudar em função da ração, certo? Temos aqui agora uma figura bastante interessante que tenta destacar, né, que busca destacar o papel grande e variado desses ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa, do DHA e do EPA, no organismo animal e humano, tá? Esses ácidos graxos, eles participam da síntese de importantes moléculas orgânicas chamadas prostaglandinas, tá? Prostaciclinas e tromboxanas. Esses compostos, tá? Eles atuam numa série de atividades orgânicas, tais como imunidade, metabolismo lipídico, crescimento corporal, função cerebral, metabolismo da glicose, função cardiovascular, pressão sanguínea, atividade muscular, resposta inflamatória, ação antitumoral, tá? Logo, havendo uma nutrição satisfatória, correta, tá? Desses ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, a síntese desses importantes compostos que atuam nessa série de atividades orgânicas será bem sucedida, né? Ou seja, esses compostos eles serão sintetizados nas quantidades, nas taxas necessárias para a manutenção desses processos dentro da sua normalidade. Percebam, portanto, a variedade, né, de atividades fisiológicas e orgânicas que são influenciadas, né, pelo metabolismo de ácidos graxos essenciais, em particular do DHA e do EPA, certo? Do DHA e do EPA. Há um certo tempo atrás, né, foi feito um estudo que demonstrou claramente que dietas ricas em ácido graxo ômega 3 de cadeia longa reduzem de maneira substancial as concentrações de colesterol, triglicérides e lipoproteínas do sangue, tá? Esses níveis menores de lipídios no sangue estão associados com a redução nas doenças cardiovasculares, na ocorrência, no aparecimento de diabetes mellitus, tá?
de tal forma que há um grande interesse já de algum tempo no estudo, no exame dos benefícios à saúde que esses ácidos graxos altamente insaturados da família ômega 3 eles trazem para não só os animais de criação, mas principalmente para os humanos. E uma fonte importante, a mais conhecida desses ácidos graxos EPA e DHA, é justamente o óleo de peixe. Tá? Hoje em dia já está claramente estabelecido que esses dois ácidos graxos, o EPA e o DHA, são essenciais para a saúde humana, ou seja, não tem síntese, tá? O ser humano tem que obter exclusivamente na dieta e que os benefícios, como a gente viu, né, nessa figura, os benefícios para o organismo humano, né, para a saúde humana, são enormes relacionados a esses dois ácidos graxos. Como existe esse trabalho, tá? Essa linha de trabalho, de pesquisa, de substituição do óleo de peixe por alguma alternativa mais econômica, né? Ou de maior sustentabilidade, é importante ter-se o cuidado de que esses substitutos do óleo de peixe nas rações para aquicultura preservem os níveis desses ácidos graxos altamente insaturados da farinha de peixe, de tal forma que a carne, né, do produto final, o peixe ou camarão, não seja afetada por esse perfil de ácidos graxos inadequado ou reduzido em ômega 3. De igual modo, a substituição do óleo de peixe em rações para aquicultura não pode impactar ou trazer efeitos negativos para a saúde e o desempenho animal em aquicultura. Claro, né? Você tem que encontrar um substituto que mantenha, né, a riqueza de ácidos graxos ômega 3, tá? E não traga efeitos adversos, nem para o crescimento, nem para a saúde. Agora, o objetivo do trabalho desses pesquisadores, do MacLean e outros, tá? O estudo teve por objetivo examinar, tá, a funcionalidade de um óleo que eles chamam óleo de microalga, tá? Mas, na verdade, pessoal, a Schizochitrium limacinum é um fungo marinho heterotrófico, tá? É um fungo marinho heterotrófico rico no DHA, que é o 22,6 ômega 6, tá? Existe uma empresa, tem até aqui um slide, tá? Existe uma empresa chamada Veramaris, tá? Uma joint venture da DSM com a Evonik, certo? Eles produzem esse óleo de Schizochitrium limacinum, que tem níveis bastante elevados do DHA, chamado Vera Oil, tá? Então, o objetivo desse trabalho do MacLean colaboradores foi testar o emprego, a substituição total do óleo de peixe pelo Vera Oil, tá? Ou seja, pelo óleo de Schizochitrium limacinum, tá? E com o objetivo de criar uma fórmula mais desafiadora, né, mais inovadora, eles também substituíram totalmente a farinha de peixe. Para isso, eles utilizaram um produto comercial, tá? Tem um outro slide aqui, vamos ver, certo? Eles utilizaram esse produto comercial Mr. Feed Pro 50, tá? Como vocês estão vendo aí, é um hidrolisado vegetal, rico em proteína digestível, tem mais de 50% de proteína, substitutivo da farinha de peixe em rações animais, tá? Existe essa empresa indiana, a Índia está crescendo muito, já era grande, está crescendo mais ainda na carcinicultura marinha, tá? Existe essa empresa indiana Menon
Renewable Products, né? Produtos renováveis. Eles têm lá um processamento, tá? Uma tecnologia que eles obtêm uma farinha desidrolizado vegetal, tá? Que tem aí uma digestibilidade alta, é um concentrado proteico altamente digestível, tá? Com características que permitem a substituição da farinha de peixe por esse produto, o Mr. Feed Pro 50, tá? Pronto, então o trabalho foi isso, certo? Eles vão fazer o seguinte, eles fizeram o seguinte, eles compararam a resposta do camarão branco do Pacífico, Lithopeneus vanameus, alimentado com dietas à base de óleo da Schizochitrin, tá? Contra dietas experimentais e comerciais que continham o óleo de peixe. Não foi um teste de desempenho, crescimento, fator de conversão alimentar. Eles fizeram o seguinte, eles desafiaram os camarões com a bactéria Vibrio parahemolyticus, que causa a síndrome da mortalidade precoce e a síndrome da necrose aguda do hepatopâncreas, EMS-AHPNS, tá? Duas doenças que têm causado perdas significativas, quedas significativas na produção do camarão em todo o mundo, certo? Então o trabalho foi isso, eles vão alimentar por um tempo, tá? Diferentes grupos de camarões com diferentes dietas, umas convencionais com farinha e óleo de peixe e com dietas alternativas, sem farinha de peixe, sem óleo de peixe, tá? Depois desse período de alimentação, eles vão inocular o víbrio para hemolíticos, tá? Nesses aquários, nesses tanques, certo? E vão observar a sobrevivência dos animais após 10 dias, né? Aqueles animais que tiveram imunidade melhor vão resistir mais, né? Vão permanecer vivos. Aqueles que não vão morrer a taxas maiores, tá? Esse foi o trabalho, certo? Esse foi o trabalho. Nós já estamos aí com 22 minutos. Vamos dar uma paradinha. Em seguida a gente volta com o ponto 2, montagem do experimento, tá? Até já.